Saúdo, amado, a cada irmão, cada irmã, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria e prazer que aqui estamos para juntos louvar e bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fico contente que mais uma vez, um final de semana, uma sexta-feira, onde o Senhor trouxe-nos até esse dia. E ao final desse dia, podemos engrandecer o seu nome, o excelso, o nome que é sobre todo o nome. E é isso que vamos fazer neste momento, junto como igreja. Nós aqui, como família, e vocês aí, no lugar em que vocês se encontram. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, é um prazer imenso, Senhor, estarmos aqui, reunidos, Senhor, na Tua presença, para compartilhar, Senhor, da Tua palavra, para aprender, Senhor, mais uma vez, ó Pai, do Teu Evangelho. Um Evangelho tão transformador, um Evangelho que muda a vida do ser humano, um Evangelho que traz significado à vida, um Evangelho que transforma, um Evangelho, Senhor, que restaura a vida do ser humano. Pai, obrigado por nos restaurar as nossas vidas, obrigado por salvar as nossas vidas, obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Obrigado, Senhor, por cada irmão, ó Pai, que está agora espalhado por essa cidade de Braga. Ó Senhor, obrigado, Senhor, e eu te peço, Pai, sobre as suas mãos, sobre o seu entendimento, que o Espírito Santo venha abrir, Senhor, o nosso coração para esse tempo. Receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Fala, Senhor, através da Tua palavra ao nosso coração, ao coração da Tua igreja, aquela que o Senhor tanto ama e que entregou a sua própria vida para resgatar. Somos gratos a Ti, Senhor, por fazer parte do Teu corpo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Também Te agradecemos, Senhor, pelas autoridades desse país que está conduzindo essa situação, ó Pai, da maneira que está. Pelos controles, pelas situações, Senhor, tão difíceis. Mas vendo também, Senhor, a luz no fundo do túnel. Aquilo que o Senhor tem, Senhor, preparado para este país. Pai, traga, Senhor, a luz, a realidade de cada um. Te agradeço, Senhor, pelas autoridades, te agradeço, Senhor, pelos policiais, pelos enfermeiros, pelas enfermeiras, os médicos, Senhor, que estão à frente de todos os trabalhos. Também, Senhor, os serviços essenciais, como supermercado, farmácia, transporte. Senhor, abençoa cada um, Senhor, conforme o Teu amor e a Tua graça. Que a Tua proteção possa alcançar cada um nesse dia, Senhor. Nessa noite que se finda, Senhor. Uma semana que correu, Senhor, com tantas coisas acontecendo. Mas até aqui o Senhor nos trouxe, abraçado e segurado em nossas mãos, como um pai que cuida dos seus filhos. Obrigado, Senhor, e receba o nosso louvor, hoje e para sempre. Amém. Queridos irmãos, que alegria podemos estar aqui. Uma semana se finda e nós estamos aqui na presença do Senhor. Quero com certeza trazer a este momento um hino que diz: ó graça excelsa do Senhor. Perdido me achou, estando cego me fez ver, da morte me salvou. A graça me fez enfim temer, e meu temor levou. Oh, quão precioso é para mim a hora em que me achou. Mil lutas, laços, tentações caíram sobre mim, porém a graça me valeu. Será para mim assim. E quando a eternidade eu for, fulgindo como a luz, a graça excelsa cantarei, do amor do meu Jesus. Aleluia. Esse hino transmite claramente o desejo e a certeza do compositor, que ele foi alcançado pela graça. E quando eu e você cantamos esse hino na igreja, com toda a congregação reunida, que já temos saudade de ouvir o nosso querido irmão Davi tocando, toda a igreja cantando, tendo a certeza que nós fomos alcançados pela graça.
graça, favor imerecido, mas ela nos alcançou pela morte do nosso Senhor Jesus na cruz. Aquele que não desistiu nem de mim nem de você. E através dessa graça, nós estamos aqui hoje, dando graças a Deus pela nossa salvação e esperando entender da palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, para aplicar esta palavra e trazer outros à sua presença. E por isso eu quero compartilhar com os irmãos, hoje no livro de Filemon. É uma carta que o apóstolo Paulo escreve a um cooperador da igreja de Colosso. E Filemon é uma carta muito pequena, tem de 25 versículos, apenas um capítulo, mas uma carta maravilhosa. Uma carta que vem realmente transparecer a graça vivida pela pregação do Evangelho. Porque muitas das vezes ouvimos falar dessa palavra graça e ela às vezes pode ser usada até para poder colocar o nome em alguém. Pode ser usada até para se achar bonito algo, mas o valor dessa palavra é imensurável. Ela teve um preço e só o Senhor Jesus, o justo, conseguiu pagar esse preço. E por isso que Ele é a graça de Deus para a nossa vida, através do Evangelho. E Paulo, ele se depara com uma situação interessante e vai descrever aqui na carta de Filemon, para Filemon. A carta se chama Filemon, mas nós vamos entender que Paulo escreve para Filemon, um obreiro seu, um homem de um testemunho muito bom, exemplar para a nossa vida. E Paulo então vai escrever para ele. Gostaria de ler com os irmãos. Acredito que é necessário que nós possamos ler essa carta juntos. Diz assim, versículo 1. Paulo, 1 Filemon. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso companheiro de trabalho. E a nossa irmã Afia e a Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graça ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações. Ao ouvir falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé se torne eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Pois tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, irmão, os corações dos santos têm sido reanimados. Verso 8. Pelo que, embora tenha em Cristo plena liberdade para te mandar o que convém, todavia prefiro rogar-te por esse teu amor. Sendo eu como sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Jesus. Sim, rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual outrora te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil. Eu te torno a enviar a ele, que é o meu próprio coração. Eu também quisera retê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas prisões do Evangelho. Mas sem o teu consentimento nada quis fazer,
para que o teu benefício não fosse como por força, mas sim espontâneo. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o recobrasse para sempre. Não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, tanto na carne, como também no Senhor. Verso 17 diz assim: assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, de meu próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te dizer que ainda a ti mesmo a mim te deves. Versículo 20. Sim, irmão, eu quisera regozijar-me de ti no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo. Escrevo-te confiando na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Aleluia! Glória a Deus por essa carta, tão bem escrita, vinda do apóstolo Paulo. Mas perceberemos aqui que esta carta ela não é de cunho autoritário de um apóstolo, mas sim de um amigo. Nós vamos perceber que aqui Paulo vai utilizar sempre prisioneiro de Cristo. Por 2 vezes ele diz, sou prisioneiro de Cristo. E ainda acrescenta o velho Paulo, que agora está preso por Cristo. A primeira coisa que nós vamos entender, meus queridos irmãos, é que Paulo, um apóstolo que prega a palavra de Deus, que faz plantações de igreja em toda a Ásia, em toda aquela parte do mundo, ele está agora em Roma, preso, por pregar o evangelho. Mas em nenhum momento, com um bom amigo que é Filemão, ele denigre nenhuma autoridade daquela época. Ele diz assim, Paulo, prisioneiro de Cristo. Ele não coloca a culpa da prisão em governadores, em circunstância. Ele entende a soberania de Deus para o momento. Ele entende que aquela prisão é necessária para aquele tempo. Ele entende que as prisões que o homem o colocou não para por ali. Porque o seu espírito, a tua alma e o projeto de Deus e o ministério de Deus na vida do apóstolo Paulo ia além das prisões. Prisões nunca prendeu Paulo de falar a sua palavra, de pregar a palavra de Jesus, de viver Cristo. Muito pelo contrário, todas as prisões de Paulo tiveram e têm um significado muito grande para a nossa vida e pela vida da igreja. Porque sabemos, o próprio Jesus diz, nesse mundo tereis aflições. E Paulo vivia essas aflições na carne, no corpo, na circunstância. E no momento em que ele escreve essa carta, ele está preso. Está preso em Roma, uma cidade poluída pelo pecado, pela ganância da época, em todos os aspectos. Há alguns historiadores que vai dizer que era o esgoto de todo mundo, onde passavam as piores coisas naquele lugar. Ali estava um pregador do evangelho. E de repente, então, na carta nós vamos ver 3 pessoas principais.
Paulo como apóstolo do Senhor, Filemon como servo do Senhor e Onésio, aquele que outrora não era ninguém e de repente recebe, pela graça de Jesus Cristo, um cuidado daquele que o evangelizou. Portanto, Paulo, ele escreve esta carta em punho. Ele não terceiriza aquilo que ele vai fazer. Ele escreve diretamente a Filemon. E o interessante é que no versículo 1 ele diz assim: prisioneiro de Cristo, assumindo a sua posição que ali está, sem trazer autocondolências, mas eu estou aqui por causa de tal e tal. Não, eu sei o que eu estou fazendo na minha prisão. E é isso que eu sinto quando ele escreve, prisioneiro de Cristo. Aonde ele me colocar, estarei fazendo a vontade dele. Determinação de Paulo nos ensina muito, principalmente para aqueles que querem pregar a palavra de Deus. Principalmente para aqueles que querem levar essa palavra além fronteira, além das próprias paredes da nossa vida. Versículo 4 diz assim: sempre dou graça ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações. Paulo, além de estar preso, fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo, é um homem que intercede, dando graças a Deus pelaquilo que fez, pelaquilo que o Espírito Santo o guiou para fazer. E ele observa claramente: dou graças a Deus, eu me lembro de vocês. Eu me lembro, apesar de estarmos aqui tão longe, eu me lembro de vocês. E olha que interessante, é um detalhe muito importante para nós que queremos ser intercessores. Aqueles que buscam orar pelo ministério de alguém, ou busca orar pelo trabalho da igreja ou de algum missionário, receber então deste campo, ou deste missionário, ou desta igreja, informações para orar. Olha o que Paulo vai dizer nos versos 5. Ele recebe notícias e se alegra. Ele diz assim: ao ouvir falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Verso 6. Para que a comunicação da sua fé se torne eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que em nós há para Cristo. Paulo intercede pela igreja que está na casa de Filemon, porque ele sabe que ali é um lugar onde se prega a palavra e se vive a palavra de Deus. Paulo recebe informação de um lugar que está ativo, onde o evangelho chegou e continua mudando vidas. E ele manda para lá essa carta. A primeira coisa que ele faz, ele agradece a Deus pelo testemunho que essa congregação está dando. Paulo reconhece isso. Paulo reconhece e fica alegre. No 7, versículo 7, ele diz assim: pois tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, irmão, os corações dos santos têm sido reanimados. E agora ele começa a direcionar a carta simplesmente para Filemon. E ele reconhece em Filemon aquele que ele chamou de obreiro, companheiro de trabalho, né? Ele reconhece em Filemon um dom, o dom de reanimar corações. Ele diz claramente: eu fico contente, eu tenho gozo, eu fico consolado quando eu lembro que o irmão e os irmãos desta igreja, eles são consolados. Os corações dos santos têm sido reanimados. Sabe o que eu entendo aqui, meus queridos? É que sempre em um determinado ponto, alguns corações ficarão tristes, desanimados. Mas no meio da igreja precisa ter homens como Filemon, preparados, companheiros e reanimadores de coração. Quantas pessoas têm 10, 15, 20 anos dentro da igreja
e por alguma situação, esses irmãos têm passado por situações complicadas, difíceis. E como é do ser humano, um desânimo pode bater ao coração. Mas damos graças a Deus, porque há Filemão dentro das nossas igrejas, onde diz: não, vai dar tudo certo. A promessa do Senhor vai dar tudo certo. Não é um evangelho somente de ficção. Não é um evangelho em que nós só achamos que vai dar tudo certo. Não, nós não estamos blindados das coisas que o mundo há, porque esse mundo jaz no maligno. Mas apesar da circunstância, como Paulo diz, eu estou preso, mas eu estou preso em Cristo. Nós precisamos ter irmãos como Filemão, que chegue perto de nós e diz assim: vai dar tudo certo. Eu não sei o que você está passando, mas eu estou aqui. O que for preciso nós vamos fazer. Era esse aqui. E o que me vem à lembrança quando se diz aqui, têm sido reanimados, é aquele aparelho quando o Enem vai buscar alguém e essa pessoa tem uma parada cardíaca ou algo assim, e de repente é preciso usar aquela máquina de choque. E os médicos colocam ali aquela máquina de choque e dá o choque no coração do paciente, para que ele reanime. Quando ele reanima, não quer dizer que ele sarou da situação, não. Ele simplesmente voltou à vida. E ele vai ser tratado. Este era o ministério de Filemão. Ministério que precisa ser cultivado nas nossas igrejas, através das nossas vidas. Filemão tem um dom de reanimar corações e de cuidar, porque Paulo fala aqui, companheiro. Filemão tinha sua casa aberta para uma congregação. Filemão cuidava da igreja. Toda a família de Filemão estava inclusa no ministério. Então era uma família de movimento. E Paulo se alegra nisso. Porque apesar de toda a família, dentro da família tem alguém que tem um dom de reanimar corações. E glória a Deus por esse dom. Nós devemos buscar os dons que o Senhor tem para a igreja. O dom não é para nós. Os dons são dados para utilizar na obra e no corpo de Cristo, que é a igreja. E nós vamos achar muitos dons. No verso 8, ele diz assim, Paulo, na carta diz, pelo que embora tenha em Cristo plena liberdade para te mandar o que convém. Paulo, olha a observação interessante. Paulo tem autoridade sobre a vida, a igreja, como apóstolo. Ele é respeitado pelos irmãos e principalmente pelo Filemão. E ele diz assim, eu sei que como apóstolo, eu poderia dizer para você, olha, receba aí, Onésio, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Paulo diz aqui no verso 9, ele se reapresenta como prisioneiro. Ele diz assim, todavia prefiro rogar. Verso 9 ele diz, todavia prefiro rogar-te por esse teu amor. Aleluia, aleluia. A visão de um líder, a visão de um apóstolo, de um homem de Deus. Ele não roga pela situação financeira daquele que precisa ser ajudado ou que precisa de... Ele vai buscar o dom que ele percebeu lá no versículo 7. No versículo 7 ele diz assim, eu glorifico a Deus pelo dom que você tem, reanimador de coração. O amor dos irmãos é reanimado pelo seu dom. E aí Paulo no verso 9 ele vai tocar neste ponto. Eu não venho aqui mandar você fazer nada, Onésio. Eu venho aqui te rogar, tocar num ponto. Esse amor que você tem pelos outros, esse amor que você tem pela igreja. Eu agora preciso de pedir algo.
sobre esse amor, sobre o dom que Deus te deu. Aleluia. Visão, necessidade. Certo jovem uma vez me perguntou assim: eu gostaria de ter algo aqui para a gente fazer. Estava dentro de um ministério. E eu disse para ele assim: nós temos tudo. Nós temos tudo. É só pedir, é só buscar em Cristo. Porque tudo o que é necessário para glorificar a Deus, para fazer a vontade de Deus, em Mateus Jesus já disse: tudo tenho dado. Autoridade, toda autoridade, tudo que nós precisarmos para fazer a vontade de Deus é nos dado. Então Paulo vai exatamente no dom que Filemão tem e diz assim, ele confronta, né? Ele diz assim: todavia prefiro rogar-te por esse teu amor, sendo eu como sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Verso 10, sim, rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Agora ele expõe aquilo que ele quer. Paulo agora apresenta a Filemão aquilo que outrora tinha saído do controle de Filemão. Porque nós vamos perceber que Onésimo era um escravo que fugiu da quinta, da casa de Filemão. Esse homem que havia posses. Mas alguma coisa aconteceu e ele infringiu a lei e sumiu. E fugiu. E foi então para Roma. Talvez fugir, sempre fugir, porque aquele que deve foge. Aquele que deve tem vergonha de confrontar. Aquele que deve esconde. E Paulo então, ele apresenta: sim, rogo-te pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Paulo dá a base, Paulo dá o endereço da onde Onésimo foi gerado, nas minhas prisões. Outrora Onésimo escravo, fugitivo, solitário, sentenciado, mas agora é filho. Onésimo, com todas essas situações, foi cair num calabouço, em uma prisão, aonde havia ali alguém que, mesmo preso pelas grades de fora, dentro tinha liberdade. A liberdade que era o Evangelho. Essa liberdade que eu e você, meu querido irmão, minha querida irmã, nós sentimos hoje. Nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Onésimo então encontra Paulo, é evangelizado por Paulo, aceita e é alcançado pela graça através da vida de Paulo e se transforma. Olha a transformação que o evangelho pode fazer na vida de um homem. Outrora escravo, o nome de Onésimo, quando nós vamos traduzir, significa útil. Mas até antes dele encontrar a graça através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, o nome dele não correspondia com aquilo que ele estava fazendo. E aí me chama a atenção, somos chamados crentes, aqueles da Bíblia, aqueles que pregam a Jesus Cristo. De qualquer maneira estamos sendo taxados pelo nome. E este nome tem todo o poder. Vivemos eu e você nesta palavra. Vivemos confrontado com a realidade, pregando sempre essa palavra, seja aonde for. Essa é a pergunta que nos deixa claramente sobre a vida de Onésimo, sobre a vida de Paulo. Foi gerado na prisão. Onésimo não tinha saída. Ele foi até um ponto em que foi agarrado pela justiça da terra e colocado numa prisão. Mas lá estava a justiça de Deus, que queria resgatar os homens. E eu quero abrir um parênteses sobre aquele que hoje ouve essa palavra e que de alguma maneira tem fugido de alguma coisa.
tem fugido do passado, tem medo de voltar para o passado, tem medo de ser confrontado pelo passado. Hoje eu quero dizer para você, como uma mensagem direta de Senhor Jesus, não tenha medo. Você pode até estar passando pelos mesmos problemas que esse escravo passava. Pode até estar passando por situações que esse escravo talvez passava. Mas hoje, em nome de Jesus, que esse evangelho entre em seu coração e que você possa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que ele possa transformar e não mais o mundo vem tratar você como escravo, eis isso, eis aquilo, com apontamento, mas Jesus vem te chamar filho, que seja você restaurado, como Onésio naquele tempo foi, encontrando ali o evangelho. Paulo estava cheio do Espírito do Senhor. Paulo vivia e falava da palavra e do evangelho do Senhor. E aí então Onésio é trabalhado. E aqui nós entendemos claramente que há um tempo de discipulado na vida dele. Ele se entrega, a entrega de Onésio é tão grande que Paulo reconhece isso e chama ele de filho. Paulo, a escrever a carta, vai falar claramente no verso 10, rogo-te por meu filho. Aleluia. Quando Onésio sai da casa de Filemão, como um foragido, sem endereço, corrido das consequências que causou o pecado, agora ele encontra um braço, um amparo e alguém que o chama de filho. Ele recebe o evangelho e através da vida de Paulo ele é abraçado por esse evangelho. Meu irmão, o evangelho tem o poder de quebrar barreiras, culturas. O evangelho tem o poder de abraçar aquele que está completamente desenganado de todas as coisas, seja pela sociedade, seja pelos médicos, seja destruído pelas drogas, pelo vício. O evangelho tem esse poder de levantar e chamar de filho. E Paulo então faz um trabalho maravilhoso na vida de Onésio, e aí então ele de inútil passa a ser útil, e agora passa a fazer jus ao seu nome. E vamos caminhando para o final. No verso 12, diz assim, eu te torno a enviar a ele, que é o meu próprio coração. Olha uma outra afirmação de Paulo com relação a Onésio. Alguém que Paulo tratou, alguém que Paulo evangelizou e alguém que Paulo viu claramente o poder da graça na vida dele. E Paulo agora indica a Onésio como o próprio coração. Receba ele como o meu próprio coração. Sabe o que isso vem à minha mente? Que Onésio agora é muito importante. Já não é mais um escravo. Já não é mais um inútil. Já não se sente fugitivo. Já não se sente desamparado. Além de ser filho, agora tem algo importante. Ele carrega as cicatrizes do evangelho e carrega também a responsabilidade de ser representante daquele que anunciou a sua palavra e ser cuidado exatamente igual. Você não entrega o seu coração para qualquer pessoa. Você não entrega, é como se Paulo entregasse não a bandeja, olha, está aqui o meu coração, Filemão, cuida dele, aleluia. E faz-me lembrar o que Jesus fez por nós. Chama-nos de filho, cuida, restaura-nos e dá exatamente esse valor. O inimigo não pode tocar na sua alma. O inimigo não pode tocar na sua casa, porque sua casa é revestida pelo poder de Deus. A única coisa que eu e você precisamos entender é que há uma autoridade na Bíblia.
Toda a autoridade foi dada a Jesus e ele entregou à igreja. Porque somos a nação eleita. Somos, sim, como igreja, o corpo de Cristo. E ele valoriza a igreja, ele cuida da igreja. E para nós, como pregadores da palavra de Deus, pastores, cooperadores, precisamos entender este ponto, destacando ele, que quando recebemos algo do Senhor, na sua obra, é como se nós estivéssemos cuidando do coração, algo precioso para Jesus. Ninguém pode ser descartado, porque o Senhor Jesus não descarta ninguém. Estamos no tempo da graça e a graça é favor imerecido. Aquele que talvez para a sociedade não presta, não serve, já não dá mais, e muitas das vezes o nosso próprio eu condena. Porque nós às vezes possamos ver que pessoas que vêm de fora, um exemplo, um ladrão, um prostituto, um assassino, vem para a igreja, se converte, recebe realmente a palavra do Senhor, começa a dar testemunho de bom crente e nós aceitamos. Mas às vezes aqueles que por uma maneira ou outra se desviou, deslizou-se na lei, saiu dos caminhos do Senhor, se ele volta para a igreja, nós acusamos em nome de Jesus. Nós não podemos fazer isso. Pelo amor de Deus que Ele tem sobre a nossa vida, nós não podemos, porque o Senhor não rejeita um coração quebrantado. E o que nós devemos procurar como igreja de Cristo é os corações quebrantados. Aqueles que ainda não estão quebrantados vão sempre procurar desculpa para não estar na igreja, para não buscar que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, que eu não gosto disso, que eu não gosto daquilo. Mas aqueles corações quebrantados vai chegar à igreja e a primeira coisa que eles vão sentir é a paz de Cristo, que excede todo entendimento no meio da igreja, sobre a sua vida e sobre a minha vida. E aquela paz que está no meio da igreja vai tocar esse coração. E o Senhor não rejeita o coração contrito. Foi exatamente isso que eu entendo aqui no verso 12. Quando tratamos da igreja do Senhor, estamos tratando de uma parte muito sensível. E aí vem então uma atenção muito especial para nós que temos cargo na igreja. E no verso 13 até o 16, Paulo vai falar então o que Onésio era e o que ele se transformou. E Paulo vai, no verso 13, é interessante que Paulo vai dizer assim: olha, eu bem quisera retê-lo aqui comigo. Eu gostaria que ele ficasse aqui comigo. Porque a impressão aqui é que é um servo útil. Para que em teu lugar, em teu quem? Filemon. Aquele que quando eu estava em algum lugar me ajudou, esteve sempre do meu lado. Agora ele faz o teu trabalho, Filemon. É o que eu entendo aqui no verso 13. Eu bem quisera retê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas minhas prisões. Evangelho. Filemon entende pela carta que ele não é simplesmente salvo pela graça, mas agora passa a ser um servo. Porque quem está na graça passa a ser servo. Você pode ser até um servo, mas sem graça. Mas quando estamos cheios da graça do Senhor, entendemos que tem que ser servo. E Filemon percebe aqui, claramente, Paulo faz essa observação. Olha, ele está fazendo aqui exatamente aquilo que você fazia comigo. E então no verso 17... ele reconhece Filemon como alguém que é parceiro, como alguém que está no mesmo nível. Ele diz assim, no verso 17, assim, pois, se me tens por companheiro, receba-o como a mim mesmo. Coloca agora para Filemon, dizendo assim, nós fazemos parte do mesmo ministério.
nós fazemos parte do mesmo corpo, que é Cristo Jesus. Entre nós não há diferença nenhuma. E este que eu te envio, receba-o como a mim mesmo. É referências muito fortes, referências de alguém que trabalhou a palavra de Deus na vida do discípulo. E referências na vida do discípulo que entendeu a palavra de Deus e vive ela intensamente. E no verso 19, Paulo se responsabiliza pelo Onésio, seu filho. O pastor, o apóstolo, o discípulo responsabiliza pelaquilo que ele pregou, pelaquilo que ele ensinou. A Bíblia está cheia de instruções para que eu e você possamos pregar a palavra de Deus com efeito, com efetividade, com coragem, com sinais de maravilha. E nós precisamos obedecer isso. Nós precisamos entender que aquilo que nós ensinamos vai gerar filhos. E esses filhos precisamos claramente cuidá-los, deixá-los preparados para enfrentar aquilo que vem pela frente, mas ter a certeza que eles são amados como filho, cuidado como filho. É isso que Paulo deixa claro. Paulo se responsabiliza por Onésio, porque entendeu que ele foi salvo pela graça, que ele foi treinado pela graça, que ele foi treinado intensamente através da palavra do Evangelho. E ele deu testemunho, Onésio dá testemunho disso, e Paulo assume ele como filho. E para terminar, meus queridos, o verso 20 diz assim: Sim, irmão, eu queria regozijar-me de ti no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo. E aqui eu gostaria de fazer as últimas considerações. Muito interessante. Porque agora chegou o momento em que Filemon já sabe exatamente o conteúdo da carta. Sabe do que se trata. Tem ali em sua frente um homem que outrora, quando ele viu pela última vez, causou-lhe prejuízo. Mas agora vem e traz uma carta que muda toda a circunstância, toda a situação. E agora sabe o que eu entendo aqui no verso 20? É que Paulo chama Onésio de filho. Diz que Onésio é o seu próprio coração, mas entrega também para um irmão, Filemon, que quer ver se o irmão está sarado. Esse irmão Filemon, ele cuida da igreja, ele cuida de todas as coisas. Ele é um irmão maravilhoso para todas as pessoas. Mas aqui não está dizendo na Bíblia claramente se já existia algum escravo ali por perto, principalmente que tivesse causado dano ao seu senhor. E Filemon, um homem de Deus, um servo de Deus, um reanimador de coração, é confrontado agora com o seu passado. E a decisão de Filemon precisa ser baseada naquilo que ele é como filho de Deus. Baseada no seu dom, no seu amor. Porque se Filemon não estivesse e não vivesse o Evangelho, ele não receberia essa carta de bom grado. As histórias vai dizer que Onésio se torna no futuro um bispo de uma igreja. É interessante. Isso significa que o nosso irmão, querido Filemon, honrou com aquilo que tinha prometido. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Que a tua palavra venha sobre a minha vida. A tua graça me basta. Ser um servo do Senhor não quer dizer que tudo vai ser lindo. Mas todas as vezes que formos confrontados, como foi Filemon aqui, confrontado com o passado, nós vamos entender que a graça do Senhor nos alcançou. No 21, Paulo diz assim: escrevo-te
confiado na tua obediência. Paulo sabe que Filemão é obediente. Irmãos, isso é muito interessante. Isso é muito interessante. São dádivas que está dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, que nós precisamos procurar. Pessoas obedientes, pessoas servil, pessoas que estão dispostas a cruzar estrada, a cruzar uma cidade para fazer a vontade do Senhor. Pessoas em que nós podemos falar, olha, essa pessoa eu posso confiar e você também pode confiar. O mundo não tem mais isso. É tudo no contrato. Se não for contrato, se não for assinado, e mesmo no contrato não assinado, meus queridos, a palavra já não vale mais, a assinatura já não vale mais, mas a palavra de Deus vem nos mostrar que dentro da igreja de Cristo é possível. É possível, pela misericórdia do Senhor Jesus. Paulo estava dizendo para Onésio: quero que o evangelho pregado por ti venha te sarar. Onésio, na vida de Filemão, era uma ferida, mesmo do passado, mas era uma ferida que ainda estava aberta por tratar. E Deus então traz essa situação à tona. Filemão então entende claramente que é da vontade de Deus. E Paulo fala assim: sei e confio na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. Só faz mais do que se pede aquele que sabe para quem está fazendo. Nós só fazemos mais daquilo que é nos pedido quando nós entendemos que estamos fazendo para Deus. Tudo que eu e você dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, seja buscando uma pessoa em casa, seja levando algo para ela, seja cuidando da igreja do Senhor Jesus Cristo, é para Cristo. Portanto, não há nada que venha nos dizer que não vale a pena, porque eu serei encorajado pelo Espírito Santo. A obediência. E eu farei mais, porque eu sei para quem estou fazendo. Sabe por quê? Em João 8,36 vai dizer assim: se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Eu sou livre e você também é, porque o Filho nos libertou. O Senhor Jesus, todos nós, há algum escritor que diz, todos nós fomos Onésio. Temos a chance de ser Filemão e também Paulo, se obedecermos à vontade do Senhor Jesus Cristo. Porque seremos chamados para fazer coisas ainda muito maiores, através do poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nesta noite venha trazer para mim e para você uma reflexão sobre isso que nós falamos. Sobre essa palavra que ela é tão forte, que vem mostrar amor de um pastor para com a sua ovelha. Vem mostrar também a responsabilidade do discípulo em levar aquilo que foi pedido para levar, que é a carta. E aquele tão distante, nosso irmão Filemão, que nós oramos para que tenha cada vez mais esses irmãos dentro das igrejas de Cristo. Possamos entender que cada um teve o seu papel neste momento. Paulo, como aquele que anuncia o evangelho da graça. E duas pessoas. Onésio sai da vida de Filemão como escravo e quando volta, volta como filho e irmão em Cristo Jesus. E é sarado do seu passado. Filemão recebe Onésio agora como filho cooperador no corpo de Cristo. Que eu e você possa meditar nessas palavras, refletir. Podemos ser bons amigos, podemos ser bons cooperadores, podemos ser obedientes a Deus. E que Deus possa trabalhar na minha e na sua vida para sermos produtivos, confiáveis dentro da igreja do Senhor.
porque é isso que Ele espera de cada um de nós. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu vou fazer agora uma oração para terminar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor traz à tona aqui uma palavra que muitas das vezes é difícil de se ouvir fora. Confiança. Confiar. Obediência. Tudo isso, Senhor, está virando como se fosse raridade fora da igreja. Mas na Tua palavra todos os dias vem nos lembrar que devemos ser obedientes, que devemos ser perseverantes. Ó Senhor, que possamos ser de confiança para aqueles que nos rodeiam. Que possamos ser de confiança para que o Espírito Santo venha trabalhar na nossa vida, Senhor. É isso que eu te peço, Pai. Aquele que está afastado, Senhor, da sua casa, da sua presença. Pai, em nome de Jesus, traga ele de volta. Que a sua graça, Senhor, como nós cantamos aqui, possa alcançar, Senhor, essas pessoas. Esse irmão que se afastou, essa irmã que se afastou. O Senhor nunca desistiu dela. E a igreja também não. E nós oramos junto para que ela tenha força, que ela seja alcançada pela sua graça e volte ao redil, volte para a sua presença, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos agora, Pai. E também a nós, Senhor, que já estamos dentro da igreja, possamos refletir, Senhor, com relação a essas palavras e possamos nos firmar na Tua palavra para sermos cada vez mais de confiança, cada vez mais obediente para fazer a Tua vontade, para sermos assim usados, Senhor, na Tua palavra, no Teu amor, para a restauração, pregando o Teu Evangelho, o Evangelho da graça, que alcança a todos, desde que eles aceitem a Ti como único e suficiente Salvador. Senhor, abençoa a igreja, Senhor, a igreja missionária de Braga, Senhor. O Senhor plantou esta igreja, Senhor, com um propósito. Cada irmão, Senhor, que faz parte desse corpo e aqueles que ainda virão, papai, seja usado para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, na vida de cada irmão. O Evangelho pregado, Senhor, através da Tua palavra, da Tua obediência, e que possamos viver a Tua palavra cada dia, Senhor. Como os irmãos Onésio, Filemão e Paulo vivia, Pai. Porque a Tua palavra não mudou, Senhor. Ela será até o fim dos tempos. Ela será a mesma. Nós podemos tirar dela toda a força necessária, toda a perseverança, toda a confiança, toda a destreza, Senhor, de uma vida prestada a Ti. Senhor, usa cada irmão, cada jovem, cada criança da nossa igreja, para que o Seu nome seja glorificado. Restaura-nos, Senhor, neste tempo difícil. Segura em nossas mãos, abraça-nos, Senhor, com as Tuas asas protetoras. Cada família, Senhor, cada irmão, cada trabalho, cada empresa, cada detalhe, Senhor, da vida dos Teus servos, nada escapa dos Teus olhos, Senhor. E nós Te agradecemos por isso, Senhor. Na Tua autoridade, Senhor, eu abençoo cada família. Cada família, Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Com as bênçãos, Senhor, da saúde, da alegria, do amor, da obediência, da compreensão, da comunhão, Senhor. E que esse final de semana seja um final de semana, Senhor, de bênção e de aconchego, Senhor, na Tua presença, através da graça derramada sobre cada um de nós. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo esteja em teu espírito, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.